Amém. Vamos. Boa noite a todos. Que a graça de Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus esteja com cada um de nós. Realmente já estava com saudade de vocês. O que é ficar um domingo sem vir, já sinto muito, viu? Estamos fazendo essa série muito especial da Palavra de Deus sobre as grandes crises e como vencê-las. E vocês viram, de acordo com os temas, assuntos profundos, delicados. Mas com certeza, às vezes eu não passo por uma dessas crises, mas normalmente temos conhecimento de pessoas amigas, queridas nossas, que enfrentam uma grande crise na vida e às vezes acham que não há mais solução, que não há saída. E com certeza nós vimos na Palavra de Deus que Deus tem resposta para todas essas grandes crises que hoje a humanidade vem sofrendo. Eu só pedi assim, em questão do volume, pudesse abaixar um pouco o grave, quem sabe aumentar um pouco agudo e diminuir um pouco o volume, que minha voz é um pouquinho forte, Já quase, às vezes, tem sem microfone, acho que agora está melhor. Isso, já melhorou. E também eu poderia dizer por que não estive domingo passado, Nós estivemos fazendo uma semana de oração jovem lá na igreja da Praia Brava, uma igreja vizinha aqui, para quem não conhece, é a mais próxima, daqui subindo a avenida Oswaldo Reis, e nós fizemos uma semana jovem que começou sábado, retrasado, e terminamos sexta-feira passada. Então, por esse motivo, dei um pouquinho de descanso para vocês, mas agora retomamos. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e também muito difícil de você ouvir, às vezes até em palestras, a não ser em alguns outros ambientes, mas na igreja pouco se fala. E não poderíamos deixar de falar de um assunto que é tão discutido na Bíblia. E por que não se fala tanto sobre esse assunto? Antes de falar do assunto em si, quero dizer que domingo que vem será a minha última noite sobre a série das grandes crises. Mas não será a minha última noite aqui com vocês não, viu? Tá certo? Estamos para lançar uma nova série especial. Não vou dizer o título hoje, não vou dizer o tema, mas vou falar no domingo que vem que será a nossa última noite, tá certo? Traga amigos, vizinhos, pessoas que estão realmente com sede da palavra de Deus, e com certeza serão alimentadas, porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você será realmente beneficiado e fortalecido pelo que há de promessas da palavra de Deus. Então eu pedi para o nosso jovem passar então aqui a primeira projeção, e vamos ver o tema dessa noite. E hoje muitos jovens, não só jovens, crianças, pessoas de idade adulta e até idosos estão enfrentando uma crise muito forte, que é a crise na conduta sexual. É um assunto realmente que pouco se fala. E hoje eu quero dizer, antes de comentar do assunto, já quero dizer logo, não é a minha primeira vez que eu falo desse assunto e uso esse sermão. Tenho pregado em várias igrejas, eu sempre dou uma recomendação especial. No caso aqui, estou vendo só aquele garotinho e mais a filha do Paulo como crianças aqui. E às vezes ficam, mas falar esse assunto, as crianças vão ouvir. Primeira coisa, eu tomei muita cautela em colocar expressões puramente científicas. Então é lógico que ao sair daqui, ela vai perguntar para você, pai, mãe, o que era aquilo? O que quer dizer com isso? Então eu digo que nunca é cedo para falar desse assunto para os filhos. Nunca é cedo. Mas deve ser feito com uma linguagem, uma expressão adaptada à criança. Hoje muitos pais ainda contam aquela historinha da cegonha, Quer dizer, uma coisa que não é verdadeira, ilude, e às vezes a criança vai querer buscar informações, não mais do pai. O pai falou aquilo lá e não é aquilo, eu vi no filme, eu vi em tal lugar, eu vi tal coisa. É dessa maneira. Então a gente tem que falar a verdade, mas sempre com uma linguagem adaptada à idade delas. Então não se preocupa, quando eu terminava esse sermão, chegavam alguns irmãos, olha, o senhor falou é verdade, meu filho já cochichou querendo saber o que era aquilo. Então explique, conte, mas vai ser muito importante para ele saber. Outro detalhe importante, irmãos, e agora eu quero que o irmão coloque aí o primeiro slide, sexo é uma bênção ou maldição?
Muitas pessoas acreditam que o sexo é realmente o primeiro ato pecaminoso do casal, lá no Éden. E isso tem sido carregado como um forte alicerce de uma igreja que tem ensinado isso por muitos séculos. E tem levado muitas pessoas a ter uma aversão quanto à atitude sexual. Não só na igreja, mas até no seu dia a dia, em casa também. Pode passar então. Texto-chave, eu quero dizer para vocês. Eu vou tentar, Paulo, aqui. Eu não sei se o relógio está certo ali, é 8h25, né? Está 5 minutos atrasado. Eu vou tentar ainda ser breve e vou pular alguns textos bíblicos. Porque eu digo, meus queridos, sobre esse assunto aqui você encontra mais passagem bíblica que falar sobre o dízimo e oferta, mais do que falar muitos pontos doutrinários é sobre a sexualidade. A Bíblia é um dos livros mais ricos nesse assunto. Tanto é que você vai encontrar um livro, todo ele, de sexologia. Vocês sabiam disso? Existe um livro da Bíblia, pura sexologia, do começo ao fim. Alguém arrisca dizer qual é o nome desse livro? Cantares, irmãos. O livro de Cantares é um livro de sexologia pura, numa linguagem poética, inteligente, sapiencial, mas com profundidade. Vale a pena você, casado, ler com mais atenção esse livro, tá certo? Mas vamos abrir esse primeiro texto da Bíblia, que está em Hebreus capítulo 13. Vamos abrir então? Hebreus capítulo 13. Eu até gosto de dizer assim, quem está com a Bíblia e está vendo o amigo, o vizinho ao lado sem Bíblia, aproxima dele, lê junto com ele, para que todos nós possamos estar desfrutando desse estudo profundo da palavra de Deus. Hebreus capítulo 13. É antes de Tiago. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vamos ver se aqui está igual o grupo lá. Quem achou diz amém. Quem não achou diz. Ninguém disse misericórdia. Olha, tá bom aqui, hein? Amém, amém. Então, Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos, seja o quê? O matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Você vê que aos olhos de Deus, a vida sexual de um homem ou uma mulher, como nós já estudamos há um tempo atrás sobre a crise no casamento, estudamos sobre a homossexualidade, nós vimos com mais detalhes agora e vamos ver, Deus considera o casamento como algo realmente sagrado. E a relação sexual está aqui colocando no seu alto teor, leito sem mácula, como realmente um momento de plena pureza e plena manifestação de amor entre o homem e a mulher. E nós vamos ver agora, pode passar o próximo, o sexo é pecado? Então, você vê aí que, poxa, mas se é pecado, então quem foi que colocou esse desejo que está em nosso coração? São poucas pessoas que realmente têm um dom do celibato. É quase que inexistente hoje na igreja. Houve realmente necessidade, ainda há alguns campos em que Deus coloca algumas pessoas com esse dom, mas é quase inexistente. Poucos casos. Então você vê, se é pecado, por que Deus permite ter esse impulso natural? Outra, por que falamos tão pouco sobre sexo na igreja? E em casa para os filhos, devemos fazer sexo por impulso como os animais? Mas a gente fala assim, né? Poxa, dessa forma. Mas há muita gente que pratica sexo dessa maneira, sim ou não? Será que o sexo, para muitos, acaba perdendo aquele senso, né, de amor, de relacionamento, e acaba fazendo de uma forma não só vendida, mas de uma forma abusada? Então você vê que muitos agem até pior que animal. Até pior que animal. E outro vemos aqui, por que privar os jovens de fazer sexo se é algo tão bom? Então a Bíblia fala sobre sexo? Então segure aí, pegue a sua Bíblia, porque você vai pegar muitas passagens que irá realmente nos ajudar a entender sobre essa grande verdade. Pode passar. Sabe-se que por muito tempo a igreja medieval ensinava que é pecado fazer sexo por prazer. E sim só para o quê? Procriação. Era essa realmente a única finalidade que a igreja medieval ensinava.
Sexo é para ter filho. Fora disso, prazer, orgasmo, não. Não se pode ter. Não se pode pensar nisso. E muitas mulheres, ainda hoje, carregando, e homens também, mas mais mulher, carregando esse conceito antigo de cultura até na igreja, encontra-se uma dificuldade de ter essa sensação, esse prazer, que vocês vão ver na Bíblia, é mais do que legítimo, é até necessário. E você vai ver isso com uma profundidade que você nunca observou antes. Amém? Vamos passar então? Olha só, para compreendermos melhor sobre o sexo e sua importância, devemos responder algumas questões. Que são questões básicas. São aquelas 5 perguntinhas que todo mundo faz para chegar a uma verdadeira investigação. Quais são? Primeiro, quem? Quem deve fazer sexo? A Bíblia vai falar hoje. Quem realmente deve fazer sexo? Segundo, quando fazer? Quando é o momento certo? Terceiro, como fazer sexo? Olha só, a Bíblia vai falar disso daqui. Não se preocupe que não vou mostrar nenhum vídeo, nem mais, nada disso, tá certo? Nós vamos pegar a Bíblia, irmão, amém, irmãos? A Bíblia mostra como fazer sexo, quando fazer sexo, onde fazer sexo, quantas vezes fazer sexo e o melhor de tudo, por que fazer sexo. Tudo isso aí a Bíblia vai dar resposta para nós nessa noite. Quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus com essa resposta? Levante a mão. Amém, irmãos? Então vamos nela agora. Pode passar, meu querido. Lembra da pergunta que eu fiz no início, sexo é pecado? Lembra dela? Hoje a igreja está muito esclarecida sobre esse assunto. Mas será que na prática, na sua vivência conjugal, está realmente vivendo a compreensão dessa mensagem? Olha só, a origem do sexo foi bem antes do pecado aqui na terra. Antes do pecado surgir, já o quê? O sexo já era presente. Antes do homem pecar. E olha só o que diz aqui, ó. Na verdade, foi a primeira ordem direta de Deus dada ao casal encontrada nas Escrituras Sagradas. Vejamos esse texto que relata isso em Gênesis capítulo 1, verso 28. É o primeiro mandamento de Deus direto para o casal. Antes da ordem do sábado, foi a ordem sexual. Gênesis capítulo 1, verso 28. Vamos lá, abrir no livro de Gênesis. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Então aqui só nessa primeira parte já responde. Deus criou o homem e a mulher, formou os dois, ao criar a mulher ali da costela de Adão, e eles ambos tiveram agora consciência, porque Adão tinha tomado uma verdadeira anestesia ali forte, e ali Eva surgiu, e daquele momento Deus fala para o casal: olha, crescer, multiplicar e serem fecundos. Ou seja, em outras palavras, a ordem direta de Deus é para que ambos tivessem a relação sexual, porque só dessa maneira, até então, por muitos milênios, era a única maneira de ter o quê? Produção de filhos. Então, realmente foi uma ordem direta de Deus para que estivesse esse laço relacional de profundo amor entre um e outro. E assim, realmente, não foi difícil para eles obedecerem. E Deus os abençoou naquele momento. Olha só, o sexo, na verdade, veio como uma grande bênção para a humanidade. Mas como todas as grandes bênçãos, após o pecado, sofreram o quê? Grandes perversões. Tem sido um dos maiores alvos de Satanás. Tem sido atacar a sexualidade humana. E vemos aqui que, por este motivo, vamos apresentar a proposta divina e a proposta satânica para o quê? Para o sexo humano. Aqui a igreja, como a Bíblia, não passa melzinho, né? Como diz o ditado, né? Não floreia. A gente vai mostrar na Bíblia claramente a proposta de Deus. E nós temos aí a proposta satânica. E vocês vão comparar hoje, pela graça de Deus, comparar e verificar qual é o melhor plano. O de Deus ou do inimigo de Deus? Realmente, irmãos, hoje nós vamos ver claramente quantas e milhares e milhões de pessoas estão sendo infelizes naquilo que deveria ser uma das maiores bênçãos na vida deles. Pode passar. Quando e quem deve fazer sexo? Proposta divina está em Gênesis capítulo 2. Vamos lá?
Gênesis capítulo 2, versículo 22 até o verso 25. 2 versos 22 ao 25. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou no quê? Numa mulher. E lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Aqui nós vemos a primeira situação, que chama-se o quê? Instituição do casamento. Deus formou o homem e a mulher, e os uniu, dando a sua bênção matrimonial, e dando a ordem para que eles vivessem em conjunto, de tal unidade, que os dois tornariam o quê? Uma só carne. Se você for ler lá em Coríntios capítulo 7, você vai ver a expressão repetida pelo apóstolo Paulo, explicando que essa unidade, os dois se tornarem uma só carne, é o mesmo que o ato sexual. E ele chega até a comparar aqui o jovem que tem relação com uma prostituta, está se tornando uma só carne. Então você vê que dentro do relacionamento conclusivo de um casamento está o quê? O ato sexual. E nós temos aí a bênção da lua de mel, que é logo após a cerimônia da bênção, já, às vezes não na primeira noite, mas na segunda, ou o que seja, mas naquela semana efetiva, né, assim o casamento plenamente através da relação sexual, conforme as Sagradas Escrituras. Então nós vemos aí que a proposta divina é que seja o quê? Só o casal, homem e mulher. Esse é o plano de Deus. E assim, casados. É nesse momento que deve ser feito o ato sexual. Pode passar. Após o casamento, pois dentro do plano de Deus, o casamento deve ser o quê? Vitalício. O que é vitalício, irmãos? A vida inteira. Até que a morte o separe. Infelizmente, por causa do pecado, pode ocorrer a morte de um dos cônjuges. Mas no plano eterno de Deus, não seria assim. Seria Adão e Eva sempre casados, e aí teria filhos, e ambos seriam todos casados, e teria até chegar a uma quantidade que Deus colocaria ideal, como fez com os anjos. Mas o detalhe aqui importante é, Deus não quer. Olha só, Deus é muito claro aqui. O sexo seja fora do plano do casamento. O sexo é dentro do âmbito do casamento, do matrimônio. Ou seja, isto dá estabilidade e segurança para o casal. E tem o quê? A bênção divina. Estabilidade. Condição de segurança para que um e o outro que se doaram possam doar-se por completo, sentindo seguro que ela é dele e ele é dela. Pode passar. Sabendo que é para a vida inteira, então se doam por completo. Pode passar. Só na relação de homem e mulher é que consegue o quê? Um completar o outro. Homem e mulher. Ou seja, pois o homem é diferente da mulher e vice-versa. Mas um necessita o quê? Do outro. Quando o homem viu que estava só, Deus diz, não é bom que o homem fique só. Eis que farei uma companheira que lhe seja o quê? Idônea. Então está dentro dessa junção. Senão Deus faria diferente. Mas não, Deus fez uma mulher para Adão. E assim puderam um complementar o outro. Pode passar. O que falei foi somente o básico. Mas as razões são muitas e profundas. Mas infelizmente o tempo não nos permite. Não estou aqui para abordar com profundidade dentro desse âmbito do casamento, mas nós vimos aqui que o básico é este: estabilidade e segurança. Quando fora disso, que eu vou passar agora, a proposta de Satanás, uma delas é o quê? A fornicação. Fornicação. Ou seja, isso é o quê? Sexo antes do casamento. Ou seja, fugindo do ideal divino, quando é esse ato, a Bíblia denomina com esse nome: fornicação. Ou seja, é um relacionamento sem compromisso. Isso proporciona uma insegurança e falta o quê? De amor. Será que vai dar certo? Vamos ver até onde vai. Qualquer coisa eu vou atrás de outro. Então essa é insegurança, instabilidade. Tem pessoas que chegam falando assim, ó, eu vou casar, se der certo, se não der certo, separa. Né? Se der 1 ano, 2 anos, quer dizer, já casa de uma forma às vezes formal, sem amor, e já com outras intenções, segundo, terceiro ou quarto, se não der certo, separa, quer dizer,
não tem aquela relação madura a qual um se entrega para viverem para sempre. E isso dá instabilidade não só no ato sexual, mas no convívio geral do seu relacionamento. Pode passar. E agora nós temos aí a segunda proposta, qual é? Adultério. O sexo extraconjugal, ou seja, o sexo de um ou ambos os cônjuges com pessoas fora do casamento. Então, quando foge de um dos dois ou os dois, né? Isso causa uma terrível desconfiança. Muitas vezes para o quê, irmãos? Para o resto da vida. O resto da vida. Tem maridos, tem esposas que vivem a vida inteira carregando um fardo que leva até para o segundo, terceiro casamento ou mais. Eu ouvi falar numa matéria nos Estados Unidos que tinha um homem que tinha casado separado 18 vezes. Não é fácil, irmãos. É uma das situações mais traumatizantes na vida do ser humano, é a traição. E isso realmente não é fácil suportar, a não ser pela graça de Deus mesmo. E aqui vemos aqui, ó, é uma mácula terrível para o casamento. Tanto é que é o único motivo autorizado para o divórcio. Fora para o segundo casamento, o adultério. Mas o que é autorizado não é o quê? Não é uma ordem. E olha só o que diz aqui. É autorizado a divorciar, mas não é ordenado. Pois o arrependimento e o perdão são prerrogativas e prioridades de vida. Eu tenho experiência de casos em casa, né, de pessoas da minha família em que o marido traiu. E a mulher perdoou. E hoje estão felizes juntos. Mas isso não é um mandamento. A pessoa também pode divorciar. E existe casos, como eu já não vou falar muito, que já falei sobre esse assunto, né, antes, sobre o casamento e divórcio, mas você vê que isso acarreta uma série de sequências que podem prejudicar para a salvação da pessoa. Então, nesse caso aí, por isso que a autorização de Jesus para o divórcio é realmente um fato. Mas não é um mandamento. Se você ama o seu esposo e ele se arrepende, a melhor coisa é você viver com ele, ou com ela, né, se ela lhe trair, do que você separar e realmente, por faltar o perdão, e você ter problemas maiores espirituais, que acarretarão problemas maiores no futuro relacionamento e assim por diante. Então, ore muito a Deus, entregue sua vida a Cristo, e Ele lhe conduzirá passo a passo nessa decisão. Pode passar, amigo. E outra proposta que está em alta, qual é? O homossexualismo. Também já falei desse assunto, por isso que eu não vou me deter muito, mas só para recapitular. Olha só, relação sexual com pessoas do quê? Do mesmo sexo. Essa é uma atitude o quê? Abominável. O que Deus quer dizer com abominável? Vamos dizer assim, né? Para a nossa terminologia ficar mais fácil, mais nítida, e até entender melhor, existe aquela expressão pecadinho, né? Pecado e pecadão, né? E Deus agora coloca aqui abominável. Uma coisa assim que está de total perversão, que gera consequências terríveis. E é essa tonalidade, essa expressão, Deus coloca para que a gente não confundíssemos. Abominável é. E olha só o que diz aqui. Deus não fez 2 Adões e nem duas Evas. Isso é perversão. Imagine também se todas as pessoas fossem homossexuais. Olha se todos fossem homossexuais. Ou então, melhor dizendo aqui, ó, olha só, a raça seria o quê? Extinta por completo. E esse é um dos maiores propósitos de quem, irmãos? De Satanás. A nova era ensina que o homossexualismo é o maior estágio de evolução do ser humano. Mas o que acontece é o que está escrito aonde? Em Romanos capítulo 1. Um dia um pastor colocou essa figura, né? Colocou assim, imagine agora reunir 50, 100 casais homossexuais. Todos eles. Todos vão morar numa ilha deserta. E ali dá o quê? Uns 50 anos. Você vai ver que estará o quê? Extinto. Morrerá todos, porque não tem como o quê? Reproduzir. E assim todos ali estariam extintos. Então você vê que até logicamente, naturalmente, você vê que foge do plano de Deus. Nunca foi essa unidade uma permissão e nem uma atribuição de Deus. E agora vamos ver o que Deus fala em Romanos capítulo 1. Vamos lá, abrir em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 22 em diante.
Romanos capítulo 1. Romanos, depois de Atos, Novo Testamento, sexto livro do Novo Testamento. E olha só o que Paulo diz aqui, descreve, inspirado pelo Espírito Santo. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança do quê? Da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens o quê? A imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus o quê? As paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua o quê? Sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E você vê esse quadro que Paulo pinta muito bem. A grande causa da perversidade de todas essas manifestações é porque deixaram de adorar o quê? O verdadeiro Deus, o Criador. E passaram a adorar criaturas. E você vê que desse movimento da nova era, essa é a intenção. E é o estágio maior. E hoje milhares de crianças, desde cedo, estão sendo ensinadas a desviar-se da sua atenção a Deus e colocar em prática esse tipo de perversidade sexual que é ensinado desde criança. Olha só, poderíamos citar muitos outros, tais como o quê? Bissexualismo, incesto, bestialismo, pedofilia, masturbação, suruba e etc. Todo esse tipo de práticas aqui, permissivas, não vem do plano de Deus, mas do plano de quem? Do inimigo de Deus. Desviando assim do nosso Criador, do nosso Senhor. Pode passar. E como fazer então? Nós já vimos quando fazer, né, quando deve ser feito. Agora, como fazer? A proposta divina é qual? O sexo deve ser feito com o seu cônjuge de forma respeitosa, de forma carinhosa, prazerosa, usando cada órgão para a sua devida o quê? Finalidade. Quer ver isso na Bíblia? Vamos achá-la então em 1 Coríntios capítulo 6, verso 13. 1 Coríntios, depois de Romanos, você já encontrará este livro. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Se você tiver aí com caderneta, caneta, nota, marca, registra. Isso, já faz a sublinhação com Maria Joana e você não perderá, né? Cada momento aqui estudado. Vamos lá então, versículo 13. Os alimentos são o quê? Para o estômago. E o estômago para o quê? Para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para o quê? Para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Aqui você vai ver Paulo, se você ler todo o contexto, Paulo está se referindo o quê? Ao ato da prostituição como uma fonte de impureza. E Paulo aqui, usando uma linguagem metafórica, ele está comparando o estômago para o alimento, assim também como os órgãos genitais devem ser para o sexo.
Isso aí, irmãos, a própria ciência hoje está chegando a essa conclusão clara. Mas, infelizmente, muitos têm feito de outra forma. Órgãos que não é para essa finalidade, está sendo usado para isso. E nós vamos estudar sobre isso hoje. E olha só o que diz aqui. Pode passar, irmão. Pode passar. O casal deve o quê, irmãos? Deve beijar-se, acariciar-se e fazer uso dos órgãos sexuais. Esse é o plano de Deus. Não temos nada que temer, nada de ter medo de falar. Ao contrário, por pouco falar, pouco se realiza da maneira que Deus quer. Então, realmente, essa é a vontade de Deus. Não fique, para aquele que é casal e já deveria estar vivendo nesse hábito sexual, né? Realmente, essa é a vontade do Senhor. De forma carinhosa, amorosa. O romance da sexualidade não começa na cama à noite. Já começa desde o primeiro contato da manhã. E termina e culmina lá na cama. Então você vê que isso é a vontade do Senhor e essa expressão é muito enfática. Pode passar. Agora, uma das propostas satânicas qual é? O sexo anal. Vamos ler isso em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Nós já lemos esse texto, mas agora a gente vai ver, focar a ótica nessa expressão aqui da palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Olha só o que diz aqui. Por causa disso, os entregou Deus o quê? As paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Qual é o modo natural da mulher na relação? Logicamente, aquele lugar. É aquele lugar íntimo, a qual é realmente a sua genitália, que deve ser usado para essa finalidade. E aqui, que mudança aconteceu? Contrário à natureza. Então usou outro. E esse outro é semelhante ao que Paulo diz agora no verso seguinte. Olha só o que ele diz. Semelhantemente, do mesmo modo que agora a mulher usa outro lado, de forma torpe, agora Paulo diz aqui que os homens também, de semelhante a elas, fazem o quê? Também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Ou seja, qual é a relação de um homossexual? Qual é o órgão e o que eles usam? Não, sexo anal. Aqui Paulo é bem enfático, bem explícito. E olha só o que diz aqui, pode passar. Pode passar. O sexo anal expõe os participantes a dois perigos principais. O primeiro perigo é infecção. Devido ao elevado número de micro-organismos infecciosos não encontrados em outros locais do corpo e danos físicos ao ânus e ao reto, devido à vulnerabilidade dos dois. Além disso, a penetração pode ser o quê? Dolorida. O sexo anal é frequentemente associado com hemorroidas. Aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Eu já dei muitas palestras de saúde, falei muito de hemorroida nas empresas, tá certo? E nem todo caso de hemorroida é por motivo de sexo anal. Tá certo? Porque tem gente que não, tá com hemorroida, opa, fez coisa lá, né? Não, não é bem assim. Mas quem pratica sexo anal, há grande propensão também de sofrer hemorroida. E olha só o que diz aqui. Prolapso anal, dor no canal anal, úlceras e fissuras. Pode passar mais, pode passar mais. Recentes estudos têm comprovado que o risco destes pontos citados anteriormente está a aumentar entre os homens que fazem sexo com o quê? Com os homens. Um índice maior ainda. E olha só o que diz aqui. Do mesmo modo, um relatório de 1992, realizado aonde, irmãos? Em Porto Rico, demonstrou que 40% dos homens fazem sexo anal com as mulheres. E pouco deles afirmaram usar o quê? Preservativo. Preservativo. Eu falei que o assunto de hoje era delicado. E muitas vezes, muitos irmãos e irmãs na igreja fazem esse ato sexual. Um grupo que é muito difícil por ignorância. Até de uma forma aparentemente ingênua. Mas outros, infelizmente, por sua natureza, não dominaram suas paixões. E carregam isso como prática normal.
E eu estou falando assim, irmão, na igreja, porque a gente pensa, não, na igreja falar disso, que isso é coisa, não, na igreja fazer isso, irmãos. Eu estava em Minas Gerais. Estava lá para um evangelismo, e eu estava lá recreando, né, com os irmãos, e estava eu mais alguns anciãos. E nós conversando sobre casamento, sobre relacionamento, um monte de coisa. E era só homem mesmo ali, né? Aí um ancião lá pegou e falou, olha, que isso, negócio sexo anal é uma coisa muito boa. Não tem nenhum problema. É muito natural, não dá nenhum problema, não sei o quê. Eu fiquei de boca aberta e falei, ancião. Um ancião falando dessa maneira. Aí eu imagino como que está o pensamento de nossos jovens. Como está o pensamento dos irmãos em geral. E esse tipo de coisa, irmãos, não se deve deixar de falar na igreja. E existem muitos casos de irmãs que são estupradas em casa por seus próprios esposos. É muito maior o índice de abuso sexual, mais de casa do que com pessoas estranhas. Esses casos aí desses delinquentes aí de fora, é a média de acordo com as pesquisas de estupro, é 5 a 10%. A grande maioria de casa, ou com o próprio esposo ou com parentes. Porque a mulher não está querendo esse tipo de coisa, e diz, não, é casado, irmãos, é casar, sexo dentro do casamento, então não importa a maneira, o importante é fazer. Infelizmente. E chega, como diz o apóstolo Paulo, o quê? Uma insatisfação sexual levará o quê? Sempre a um exagero maior. Não encontra, aí vai à procura de homens, e assim vai procurando até animais, como a caso, né, de bestialismo, já extrapolou o limite da relação de ser humano, procura um animal, procura outro tipo de coisa. Então você vê isso à altura da perversão sexual, né? Pode passar. E aí que diz ainda, a alta concentração de glóbulos brancos, perto ao reto, juntamente com o risco de cortes na região, aumenta o risco do que, irmãos? Da transmissão do vírus do quê? HIV. Porque os retrovírus do HIV se reproduzem nas células do sistema imunitário linfócito T CD4. O uso de preservativos é uma forma clinicamente recomendada para diminuir o risco de infecções. O sexo anal sem proteção é a forma mais arriscada em termos de transmissão do HIV. Né? Aquela pesquisa em Porto Rico, se fizesse aqui no Brasil, o índice é bem maior. Irmão. Minha esposa trabalhou como técnica de enfermagem. A cidade de Castro estava sendo feita uma pesquisa que levava quase 50% da população adulta tinha AIDS. Então você vê, né? Pouco tempo, né, Joana? Estava ali no ponto. Então foi pedir real, tem um HIV, não sei o quê. Então você vê por drogas e sexo dessa forma, realmente um dos maiores causas dessa transmissão dessa doença que hoje na Organização Mundial da Saúde é o grande vilão que tem levado muita gente à morte, é a AIDS. É uma luta terrível. Fala, minha querida. Uhum. Presente. Uhum. Não cumpre o propósito. Você falou. E perder as bênçãos do céu, né? Perder as bênçãos do céu. Pode passar, minha querida. Pode passar, meu querido. Olha só. É evidente que Deus não fez o reto como órgão sexual. Isso é mais do que evidente. Criou-os para expulsar o que, irmãos? Matéria fecal. Que nada tem a ver, né, com o seu plano criador, com o sêmen e a reprodução ou amor sexual. Embora se use a camisinha e o sêmen não penetre no espaço intestinal, a pessoa será infectada com a entrada de bactérias estranhas em sua corrente sanguínea. Essa relação anal é chamada de que, irmãos, na Bíblia? Sodomia. Sodomia é a expressão usada para esse ato sexual. Na Bíblia e nas leis civis de nossa sociedade. Jamais deveria ser praticada pelo casal cristão. Embora muitos a promovam como o quê? Inofensivo. Está aqui, irmãos, a palavra de Deus. As próprias leis civis de nossa Constituição declaram como ato de sodomia
Então nós sabemos que isso era uma perversidade muito usada, né, na cidade de Sodoma, a qual foi destruída, e essa realmente será uma das razões de destruição do tempo do fim. Então você está vendo aí a palavra de Deus. Pode passar. E o sexo orogenital, né? Isso aqui vai ser rápido. Penetração, estimulação, pênis bucal e boca vulva. O sexo oral é uma das formas de transmissão do quê? Das doenças sexualmente transmissíveis. A genital, entre outras, né, como a AIDS, hepatite, sífilis, HPV, herpes genital e assim outras mais. Se o parceiro que recebe tem feridas em seus órgãos genitais ou dentro de sua boca, isso representa uma grande chance de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Escovar os dentes, passar fio dental, passando por tratamento dentário, ou comer alimentos crocantes pouco tempo antes ou depois de fazer sexo oral, também pode aumentar o risco de transmissão, porque todas essas atividades podem causar pequenos arranhões na mucosa da boca. Essas feridas, mesmo quando são microscópicos, aumentam a chance de contrair doenças sexualmente transmissíveis que podem ser transmitidas por via oral sobre essas condições. Então aqui também é uma outra atitude sexual que também é condenada por Deus e apresenta vários riscos. Até você está vendo ali, a lista é grande de doenças perigosíssimas que o homem estaria sujeito se fizer dessa forma. Pode passar. Outra maneira qual é? Sadismo e masoquismo. Essas duas condutas sexuais também estão relacionadas com a força e com o ato de quê? De causar dor sobre a outra. A pessoa sexualmente sádica é aquela que, para conseguir o orgasmo, necessita simular ou realmente causar sofrimentos físicos ou psicológicos. Isso inclui humilhação, a outra parte. É óbvio que o amor é incompatível com a agressão, que obtém prazer a partir dos gritos da dor de outro parceiro. Então, realmente, irmãos, você vê que esse tipo de coisa é permissível, irmãos. A gente fala assim, mas na mente de muitas pessoas, isso parece algo tão assim natural. Às vezes você conversa com pessoas de que praticam isso, irmãos, leva com muita leviandade. Aquilo que é tão puro, tão solene, tão sagrado, que é o sexo na vida do homem e da mulher. Pode passar, meu amado. E agora a pergunta é, onde fazer sexo, irmãos? Será que Deus propõe também o local certo? Um lugar bom? Olha só o que Deus diz aqui, ó. Normalmente na cama em seu quarto. Esse é o local normalmente praticável, né? Mas pode ser em qualquer lugar, desde que seja de forma secreta e discreta. Onde poderão demonstrar suas emoções sem o quê? Sem escandalizar. Podendo tornar um ambiente romântico e até o quê? Festivo, irmãos. Quer ver isso? E Cantares, como eu falei para vocês, Cantares, capítulo 3, verso 1. Vamos lá, livro de Cantares, capítulo 3, versículo 1. Amém, irmãos? Amém. O irmão já achou, né, irmão? Amém. Isso ajuda, viu? Ajuda. Olha só o que diz aqui, irmãos. De noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não achei. Mas é lá que é o local. Por isso que ela procurou, amém, irmãos? É lá o local, no leito, na cama, um lugar propício, um ambiente aconchegante, um ambiente romântico, um ambiente preparado para poder viver assim juntos. Pode passar. Agora, qual é a proposta satânica, irmãos? Olha aqui, pode passar. Fazer sexo de forma exibida, escandalosa, muitas vezes na presença de outros, não respeitando a privacidade. Né? Existe sexo desse tipo. Olha só o que diz aqui. Essa aqui já é uma advertência para a igreja. Qual a advertência? Não é bom que os filhos durmam no mesmo quarto do casal. Eu digo, se você mora numa casa, quarto, cozinha e banheiro, nem que durma na sala, os filhos, mas não podem dormir no mesmo quarto, os filhos e o casal. Olha só, pois em algum momento que o casal fizer sexo perto dos filhos, e estes disfarçarem que estão dormindo, poderão ter sequelas psicológicas sobre o sexo. Esse caso aqui é fato, irmãos, e é muito comum. Eu mesmo morei perto de uma comunidade em que os pais dormiam junto com os filhos, no mesmo quarto, e essa menina, assim, essas crianças, era amiga da Laura, né? E chegou a falar, ela estava dormindo lá, disfarçando. De repente eu vi meu pai com a minha mãe.
E aí, quando meu pai e minha mãe olhou para nós, dormiu ali, cochilou, descansou e depois continuou dando aquela atenção. Irmãos, imagine uma criança de 3, 4 anos, não entende a relação, vê aqueles movimentos todos, né? E alguns chegam, né? Mas tá judiando meu pai, judiando minha mãe. Para a mente da criança é assim, irmãos. A gente dá risada, mas na mente dela não entende toda a mensagem. E aquilo, com o tempo, vai criando uma situação de bloqueio mental sobre o sexo que dificilmente um psicólogo chega a identificar a razão. Isso. Então é uma situação realmente profunda e cabe realmente, irmãos, tudo evitar. Né? Você pode ensinar tudo de sexo para seus filhos, mas não precisa demonstrar. Né? Não precisa mostrar. Fala, irmão. Erro também. Erro. Berço no quarto, irmão. Chega numa idade quanto antes melhor. Quanto mais independente, no seu quarto, essa orientação psicológica, relacional para os filhos, irmãos, amadurecerem. Cortar o cordão umbilical e desenvolver aos poucos a independência até chegar à idade madura e ele vai ter sua vida saudável no seu relacionamento sexual também. Mas é necessário ter esse cuidado para as famílias. Pode passar. Quantas vezes deve fazer sexo, irmãos? Sempre, quando chuta aí? 10, 15, 20 vezes por semana. Quantas vezes deve fazer sexo um casal cristão adventista? Quantas vezes, irmãos? Pode passar, olha aí, ó. O que é demasiado em matéria de frequência nas relações sexuais é algo que você não pode o quê? Especificar. Está relacionado à saúde, à idade, né? Tem todo um sistema imunológico para que você possa realmente ter o casal, ambos possam ter a satisfação e uma quantidade seja favorável para os dois. Mas existe o seguinte conselho sábio. Qual é o conselho? Faça-se tantas quantas desejarem, desde que não prejudique seu sistema psicofísico e espiritual. Então, a questão é, se ela não tem condição de fazer tanto, você se submete e vice-versa. Às vezes tem traumas, situações que você tem que realmente ir aos poucos amadurecendo sua esposa ou seu esposo, para que ambos possam ter um consenso. Pode passar, meu querido. A nosso ver, os extremos na frequência não são recomendáveis. Nem muito e nem o quê? Nem pouco. Mas uma frequência razoável para o casal. E que satisfaça aos dois sem prejudicar-lhes o quê? A saúde. Né? Então, se tem casos de irmãs ou irmão tem frigidez, trata. Hoje, graças a Deus, temos aí tratamento com sexólogos, com pessoas realmente bem orientadas, tementes a Deus. Tem tratamentos para isso. Ou se você tem um problema no seu mecanismo sexual de excessividade, também tem tratamento, irmãos. Mas o que não podemos é o quê? É deixar destruir um relacionamento tão puro e tão importante. E agora, o que diz a Bíblia, irmão, sobre isso? 1 Coríntios 7, versículo 3 a 5. Quantidade de vezes, Paulo também orienta. Olha só o que diz aí. 1 Coríntios, capítulo 7, vamos lá. Falei que a Bíblia ia falar, né, irmãos? Falei que a Bíblia ia falar. E está tudo bem claro aí na Sagrada Escritura. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 7. Eu estou sendo um pouquinho rápido devido ao tempo, mas vamos atentar à passagem bíblica. O mais importante é o que Deus diz. Olha só o que diz no verso 3 aqui, irmãos. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, o sexo é devido. Então, o homem tem que realmente oferecer isso para a mulher. Com qualidade, com amor e também a mulher. Paulo é muito claro. Olha só o que ele diz ainda mais. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim quem, irmãos? O marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. E sim quem? A mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. E por quanto tempo, irmãos? Por algum tempo, para vos dedicar à oração. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Está vendo aqui, irmãos? Isso é profundo, irmãos. E normalmente, meus queridos, hoje a psicologia vai chegando a conclusões que a Escritura já estava anos-luz na frente. Isso que é maravilhoso, irmãos.
normalmente em caso de divórcio e traição. Não é uma regra, mas é quase. Ambos normalmente tiveram culpa. Não justifica o outro. Traição nunca é justificável. Mas muitas vezes a abstinência do outro cônjuge leva a propensão ao outro à traição. Satanás entra no meio e faz o estrago. Às vezes a pessoa que ela quer abstinência acha que é santo, mas tão pecador quanto aquele que está querendo ter relação e procura outro errado. Então aqui está realmente a orientação clara da palavra de Deus. O meu corpo não pertence a mim, pertence a Débora. Eu devo saciá-la sexualmente, e ela também a mim. Agora, deve haver o quê? Um consentimento mútuo na quantidade, de uma forma que possa me satisfazer e não prejudicar a saúde de ambos. Tá certo? Então aí, alguns sexólogos e alguns orientadores cristãos estudaram e chegaram à conclusão de que para um casal jovem, maduro, né, numa relação normal, normalmente chega a ter uma média de 8 a 9 vezes por semana, por mês, quer dizer, por mês, a sua relação sexual. De 8 a 9 meses por mês. Mas não é uma regra, pode ser que alguns fazem mais, outros fazem menos, mas desde que ambos sejam satisfeitos e felizes de uma forma amorosa na sua relação. Mas essa é a média normalmente usada. Mais do que isso, é bom avaliar, e muito menos que isso, também é bom avaliar, mas fica nessa média, tá certo, irmãos? Mas não é uma regra, mas vê a idade também. Pode passar. E por que fazer sexo, irmãos? Por quê? Acho que pulou algum slide aí, não? Pulou não, né? Volta aí um pouquinho, irmão. Volta só um pouquinho, só para ver quantas vezes... isso, pode passar. Por que fazer sexo, irmãos? Qual é a propósito divina? Pode passar. Primeiro objetivo qual é, irmãos? Para a procriação. Não vou pedir para ler, já lemos esse texto. Serem fecundos, multiplicar, então... Para a relação sexual também é com o objetivo da reprodução sexual. Pode passar. Segundo, para o prazer do homem, irmãos. Para o prazer. Isso está em Provérbios. Vamos ver em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Provérbios, capítulo 5. Eu estou separando poucos textos bíblicos. Porque se fosse realmente achar todos, ficaremos aqui a vigília a noite inteira, irmãos. Olha, capítulo 5, versos 18 e 19. Seja bendito o que, irmãos? O teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Está vendo aqui, irmãos? Uma expressão tão romântica e também o que? Erótica da Bíblia, irmãos. Né? E você vê que o prazer do homem e da mulher era essa procura também na relação sexual do homem e da mulher. Isso, o orgasmo não é pecado, irmãos. O pecado está, irmãos, na atitude egoística da situação. Não quando um promove o prazer do outro. Um quando quer complementar a alegria sexual do outro. Esse é o plano de Deus. E a Bíblia é repleta de passagens sobre essa finalidade. Pode passar o terceiro, irmãos. O terceiro propósito é por amor e desenvolvimento completo do ser humano. E todo livro, Gênesis 2:24 fala isso, como todo livro de Cantares. Mas vamos ver essa passagem especial, o capítulo 4 de Cantares, versículo 1 a 7. Como eu falei para vocês, é o livro da sexologia bíblica, o livro de Cantares, capítulo 7, né? Vamos lá então, depois de Eclesiastes, Cantares, capítulo 4, versos de 1 a 7. Tanto é que isso aqui foi um dos versos usados no meu casamento, um título, não poderia esquecer dele. Olha só o que diz aqui. Como é formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosqueadas, que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e a tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias, gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras,
Irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há o quê? Defeito. Então você vê a expressão poética, lógico, um pouco infamiliar para nós, né? Cavalo arsenal de Davi, né? Como as éguas e tal. Naquela época, naquele contexto, eram expressões tremendamente românticas. Lógico, hoje poderíamos comparar com a Ferrari, né? Ou com uma Mercedes, ou quem sabe. Enfim, o homem não é tão detalhista, né? As mulheres usam outro quadro romântico, bonito, filosófico, mas com certeza expressam aqui, se você analisar, a comparação que ele coloca dessas figuras está descrevendo todo o corpo da sua amada. Todo o corpo dela, o pescoço, os seios, a mirra, todo aquele local com muito amor e com muita propriedade e com muito respeito. Pode passar. E agora a proposta satânica. A proposta satânica para o sexo, para o motivo do sexo. Qual é? Hedonismo. Só fazer por prazer. Essa é a única finalidade de Satanás. Sem compromisso, sem afeição, sem cuidados, intemperantemente, sem limites. Levando o homem a várias doenças psicossomáticas. E o pior, a perdição eterna. Grandes homens de Deus na história, irmãos, caíram tremendamente por esse fator aqui. Davi, foi a queda de Davi, de Salomão, de Sansão e de muitos outros. E hoje não é diferente. Na igreja, a causa de muitas quedas de pastores, de anciãos, de grandes líderes de Deus, por causa desse ato sexual desviado do propósito de Deus. Pode passar, meu querido. E agora vem qual das duas propostas você irá aceitar. A proposta divina ou a satânica? Eu gostaria de ler o último texto que está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Com ele nós terminamos nossas considerações para essa noite, porque realmente é um assunto profundo. Muitas passagens ricas da Bíblia tratam desse assunto. Eu separei só as que realmente destacam de modo especial todo o tema. Mas realmente, irmãos, a palavra de Deus é clara para nós. Amém, irmãos? E olha só o que diz o verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e o que, irmãos? E a morte. A bênção e o que? E a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Precisamos, irmãos, de uma geração de filhos que cresçam com maturidade, que possam ser orientados por pais tementes a Deus, que abram a Bíblia para mostrar a direção da vida sexual de uma forma saudável, feliz, crescente, sem preconceito, sem tabus, mas com seriedade e com profundidade da palavra de Deus, para que possam viver de uma forma proveitosa e possam escolher a vida. Escolher a vida. Porque, infelizmente, irmãos, filmes, videogame, novelas e tantas outras coisas está contaminando a nossa geração. Está contaminando os casais de nossa igreja. Não é do mundo só, não, irmãos. Da igreja. E agora vem a grande questão. Estamos nós realmente escolhendo a vida? Hoje coloco o céu e a terra como testemunhas. Agora eu vou colocar um clipe para finalizar. Deus está realmente chamando para uma reconsagração de nossa vida. Deus está nos chamando para nós permitir que Deus construa os pedaços de nossa vida e possamos assim realmente viver feliz ao lado dele e com a pessoa que nós amamos. Amém? Possamos esse um pouco mais de volume. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. É feito
Quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém, irmãos. Essa pregação também está sendo transmitida via internet, através do canal do YouTube, e várias pessoas do mundo inteiro poderão estar assistindo também esse momento. E aqui vem um apelo de Deus para você que está me ouvindo aqui na igreja ou em outro lugar. Com certeza, se você tem vivido uma vida distante de Deus, tem permitido que esse relacionamento tão íntimo e puro da relação sexual tem sido realmente uma queda tentadora sobre sua vida, Deus quer juntar seus pedaços. Deus quer reconstruir sua vida. Que você possa viver agora no propósito de Deus, da maneira correta, com a pessoa certa, na quantidade certa, nas pessoas, no momento certo, e principalmente pelo motivo verdadeiro. Que Deus realmente conceda essa bênção. Eu quero orar por você. Coloque-se de pé e vamos terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso amado, bom Pai. O Senhor deu este grande dom
esse grande presente para a humanidade, a vida sexual. E infelizmente o diabo, Satanás, tem pervertido, tem usado com outros propósitos para a destruição, para a intemperança, e tem levado muitas pessoas a doenças de diversas formas, psicológicas, físicas e espirituais, levando muitos a negar até a Ti, ó Pai, fazendo assim adoração à criatura, em vez de Te adorar na beleza da Tua santidade. Mas aqui, ó Pai, está homens e mulheres, e não somente aqui neste templo, mas em muitos outros lugares, ouvindo e assistindo agora pela internet, precisam, ó Pai, tomar uma decisão ao Teu lado, para que possam viver na plenitude da bênção da vida sexual, na proporção da idade, da maturidade, até atingir a idade limite, mas que permaneçam, mesmo chega o momento em que a prática não será mais possível, mas principalmente a prática do amor seja sempre vivida. Ó Pai, concede a Tua bênção, nos dê uma boa noite de paz e descanso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de nós despedirmos dos outros, eu gostaria de dizer uma coisa. Domingo que vem será a nossa última da série. E vou falar de um assunto muito importantíssimo, que é sobre a crise mental, que é a depressão. Se você conhece algum amigo, alguém que sofre de depressão, que é uma das doenças que mais tem crescido nos últimos dias, não perca. Traga esse amigo, ou então, se essa pessoa não mora aqui, indique o nosso site, o nosso portal do YouTube, que está na nossa página do Face. Você conduz essa pessoa para acessar e clicar e assistir e ouvir não somente a voz do homem, mas principalmente a palavra de Deus. Que Deus abençoe todos, uma boa noite, cumprimente um ao outro, dando uma feliz semana, e estarei lá fora para cumprimentá-los também. Uma boa noite. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus